Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. A minha convidada foi uma das mais solicitadas para estar aqui hoje. E se você está assistindo pelo YouTube, já está percebendo que esse lugar é conhecido, você já sabe quem é a minha convidada. Mas se você está ouvindo no Spotify ou você não reconheceu o lugar, eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Isabel Cristina Otto é terapeuta desde 1990 e atualmente ensina pessoas a resgatarem a autocura e ajudar outras pessoas a se curarem, utilizando as terapias de cura quântica e recodificação celular. Além disso, é produtora de florais e grava exercícios meditativos. Após a separação de uma união de 17 anos, a vida de Isabel acelerou muito em direção a uma nova etapa. Sua confecção foi fechada assim que teve clareza do seu verdadeiro propósito de alma. Atualmente, Isabel vive para cumprir com todos os propósitos do seu ser. Falei certinho, Bel? Nossa, um resumo rápido e preciso da minha história. Eu gosto mesmo de resumos. Que bom. Então ficou ótimo. Bel, obrigada por dispor do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. Para começar, né? Você está vivendo aqui o seu propósito de alma. O que é o propósito e como descobrir o propósito de alma, Bel? Então, a gente desce no planeta. E quando nós descemos no planeta, a gente tem uma programação, que é isso que a gente chama esse propósito da alma, tá? Então, a gente vem para uma programação, mas na hora que corta o cordão umbilical, a gente esquece quase tudo. E aí entra na história desse planeta, do coletivo, e você vê que aquela brincadeira que parecia muito fácil com aquela história, ela deixa de ser tão fácil assim, tá? Fiz um casamento, tive um casal de filhos maravilhosos, né? A Fernanda é minha parceira nesse projeto aqui em Urubici. O André é um velejador, já foi para a Olimpíada, já fez volta ao mundo, então eles estão e foram crianças bem resolvidas, para que eu pudesse fazer o meu projeto de alma, e isso eu acredito mesmo, a minha família precisa estar resolvida. Eu não posso ter filhos drogados, situações caóticas e querer que alguém acredite em mim. Então, minha gente, primeira coisa nessa vida é resolver as situações com os nossos ancestrais. Trabalhamos hoje muito em ancestralidade. Estar confiante e acreditar em si mesmo. Então aquele download lá que a gente esqueceu na hora de cortar, ele volta. E aí você é praticamente encaminhado. Então eu brinco que eu tenho 2 encarnações numa só, que é essa onde eu fui casada, mulher de velejador, e é inacreditável que são atletas mais que usam bastante bebida, então num meio também difícil de estar, né? Ir a um carnaval numa casa de um milionário onde rola todas as bebidas e todas as coisas, estar sóbria nele, isso foi um grande aprendizado para mim, vendo pessoas importantes virarem trapos humanos no meio daquele caos de bebida e droga e como é que é? Lança-perfume, nem me lembrava mais o nome. Então também foi andar num umbral e sem perder a linha para chegar na hora do download, e o meu download se deu logo depois da separação. Então você não bebia, não usava as drogas nessa época, mas estava ali. Então, eu falo que eu fui tão protegida porque eu nasci naquela época que a minha adolescência era os hippies, né? Aquela revolução que teve. Só que eu
também morava num lugar um pouco separado. Aquilo foi, aquela família que eu nasci me protegeu um pouco. Então não, nunca. A única vez que eu experimentei uma maconha, eu achei a coisa mais ruim do mundo. Porque eu perdi o controle que eu fiquei. Então eu falei, isso não é para mim. Então assim, não teve, né? Tinha que beber um pouco naquela minha outra encarnação de mulher de velejador, mas eu também fumei pouco tempo cigarro e achava a coisa mais idiota, mas que todo mundo fumava, eu ficava irritada, então eu tinha que ficar um pouco no meio. Então, para sair e não incomodar, eu pedia para o garçom, e já conversava antes, que ele me servisse no copo de uísque, gelo e guaraná. Então eu tinha sempre um copo de guaraná com gelo, e já não fumava mais. Então eu passei para me enturmar, porque Sagitário também gosta de grupo, né? Eu sou Sagitário, por um período pequeno, e depois eu substituí por guaraná por gelo, e aí ninguém achava que eu não estava bebendo, porque as pessoas vão se mostrando. O álcool, na verdade, serve para a pessoa botar para fora toda aquela dor que ela não consegue, né? Então, era uma forma de... Eles não gostavam quando ninguém bebia, quando tinha alguém que bebia. Então, hoje eu tenho outro meio de pessoas que não mais bebem e são super felizes, não usam coisa nenhuma, mas isso foi porque eu não tive filhos também com essas tendências, porque talvez a minha... Como é que tu falou? Teu propósito? O meu propósito, ele era tão forte e presente, mesmo que eu não lembrasse totalmente, que ele não permitia, assim. A Fernanda nunca bebeu absolutamente nada. A minha neta hoje, que quer ser música, nunca bebeu passar mal. O meu neto também não. Quer dizer, a gente teve uma proteçãozinha divina. Que nenhum se afetuou por esse tipo de droga. Isso, não teve um interesse, porque não tem familiar também, né? Então você acha que para a pessoa descobrir o seu propósito de vida, ela precisa estar muito alinhada em curar primeiramente os seus ancestrais? Os seus ancestrais e a si mesmo. E a si mesmo. Sim, porque você é cópia cuspida dos seus ancestrais. Tudo que tem no DNA dos seus ancestrais tem no seu DNA. E aí, para reproduzir, está sendo quase que instantâneo isso. Por isso que está tão difícil para nós. Porque a gente passa a olhar e fala, não acredito que eu estou fazendo exatamente aquilo que me fez detestar meu pai ou detestar minha mãe, né? Então, não dá para querer salvar o mundo se você não resolveu suas questões familiares, suas questões de DNA. A próxima é do seu parceiro, porque o seu parceiro, a doença do DNA do seu parceiro vai fazer você ser um projetor das histórias dele. Então, se mãe e pai brigavam do seu lindo namorado ou lindo parceiro, brigavam muito, e isso parecia amor porque ainda estão casados, vai fazer com que você reproduza isso. E se você não conhece a história dele, você vai reproduzir, tá? Essa é a importância. Eu acho que não é nem qual é a minha missão na Terra. A minha missão na Terra é eu estar bem comigo mesmo, eu ter me curado e parar de fazer o outro projetar minhas coisas. Tá, entendi. E quando você estava, então, nessa relação onde você já estava sóbria e via que aquele seu entorno, aquela sociedade não fazia mais sentido com o que você queria, o que mudou? Como é que você teve, vou usar essa palavra, não sei se foi essa palavra, mas coragem de sair de um relacionamento de 17 anos com 2 filhos? Aconteceu alguma coisa? Não tive. Eu não sairia. Pela integridade da minha família, tanto que eu fui a primeira a ser separada, tá? Ele arrumou um amante,
eu devo para essa amante assim o resto da minha vida. Ele se apaixonou mesmo, o olho dele brilhava, ele gostava muito de mim, mas ele tinha que viver. Eu falo, olha, a espiritualidade me ama muito, porque realmente foi arrumado para que ele saísse, ele seguiu a vida dele, depois de 6 meses o encanto aquele já não existia mais com a amante, ele queria voltar, mas aí sim, aí eu entendi que a minha vida eu tinha recebido uma chance e eu não voltei. Então, imediatamente, todo esse download começou a baixar, eu fechei minha confecção, que produzia tudo que vendia, que fazia coisas bem práticas e bonitas, e eu brinco que as minhas roupas tinham que ter um manual de instrução para vender, porque tu podia vestir de N maneiras, de um jeito saía um modelo, do outro jeito saía outro. Eu inventava golas coloridas para trocar, como se você fosse trocar de roupa, você botava mais um negócio aqui. Então, era bem divertido, mas aquilo ali que eu tinha vindo viver era até aquele momento. E depois eu comecei como terapeuta individual, numa astrologia que me disse que eu tinha muito jeito para ajudar as pessoas? Tinha vivido muitas vidas na cura, né? Então, fui dirigida muito rápido e depois não parei mais. E eu trabalho muito, 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 mas eu gosto muito do que eu faço. Então, para mim, às vezes o meu corpo está bem cansado, porque eu tenho uma diversidade, né? Então, de vez em quando eu vou costurar 30 modelitos de roupas para o pessoal do Portal Feminino usar. Aí daqui a pouco eu vou dar o curso de mestrado de Reiki, então eu vou fazer a E-Sharp, a Kata para eles. Então eu vou e volto assim, e se precisar fazer uma ponte eu também faço, porque esses dias nós não achava quem construísse. Eu e o meu jardineiro fomos lá e amarramos todos os ferros, compramos o concreto e a ponte está lá inteira. Então, quando a gente acha esse propósito, não importa o que você está fazendo, é uma diversidade e você está sempre conectado. Tudo que você precisa, você pode relembrar. Existe alguém que já fez no mundo, tá lá, é só saber baixar o download. Eu falo, baixa aí o cara que precisa resolver essa questão comigo. E às vezes eu vou dormir, no dia seguinte eu... Então, gente, é bem bonito a gente achar esse propósito, porque esse propósito deixa você feliz, realizada, mesmo que você trabalhe muito. Tá? Bel, eu tô curiosa então. Depois da separação, nesse sofrimento, você sofreu, imagino, apesar de hoje você... 2 minutos, Sagitário leva 2 minutos para sofrer. Maravilhosa. E aí, assim, você resolveu fechar a confecção e virar terapeuta. Ainda quero entender o que veio e te mostrou esses caminhos além da astrologia ali que disse. Porque eu sei, a gente estava até conversando antes que você era católica, né? Então, fervorosa, como você falou. E o que mudou, assim, dessa sua conexão espiritual, de seguir esses caminhos? Como que foi esse encontro? Bom, era uma coisa que já estava programada. Então, quando a pessoa me disse que eu tinha vidas e vidas de cura e que eu não tinha vindo fazer o que eu estava fazendo, foi como se tivesse me acordado. Então eu entendi que verdadeiramente não era isso. E pense que eu estava me separando, assim, já estava separada há pouco tempo. Então eu precisava da confecção, porque a confecção dava uma renda. Eu tinha 8 funcionários, eu tive a coragem. Tipo assim, ei, acorda, você não veio fazer isso. E aí foi muito rápido o direcionamento, o download foi quase imediato. Entendi. E quando eu comecei, como eu ainda trabalhava com moda, com embelezar, eu fiz da minha oficina, que era da confecção,
eu fiz aquele espaço, o meu espaço de clínica. Então tinha aqueles forno de Beer para celulite, tinha um negócio que botava, tinha ventosa. Em um mês eu já não usava mais. Abriu um processo de cura muito rápido. Então você abriu uma clínica de estética e quando você viu, você estava ali trabalhando como terapeuta. Isso, já fazia altas cirurgias que foi muita coisa. E todas as pessoas me diziam que eu tinha uma equipe muito grande atrás de mim, né? E que alguns mais tendenciosos, então você tem o povo da mata, não sei o que, você tem que reverenciar. Eu virava assim para trás e dizia assim, olha aqui, ó, eu vou fazer o meu melhor aqui na Terra e vocês façam o melhor de vocês aqui. Eu aceito a equipe, mas quem lidera a equipe é o meu corpo físico. Então, nunca incorporei também, porque não acredito em incorporação. Essa é outra coisa bem séria. Mas você não acredita porque você acha que não acontece ou porque você não... Porque não precisa. Entendi. Porque não precisa. Estão todos ali. Na época que eu trabalhava com geobiologia, que teu marido é formado nisso. Então... eu tinha uma preta velha que me acompanhava, porque naquela época também tinha uma densidade grande e de vez em quando eu estava fazendo um processo de limpeza em algum lugar, eu começava a caminhar torta e assim, a energia mudava. Eu parava e dizia assim, eu não sou torta, eu não aceito você dentro de mim, você vai trabalhar do lado. Hoje ela trabalha, é a mesma preta velha que precisa limpar, limpa comigo, mas nunca dentro. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Posso falar uma coisinha sobre incorporação? Claro, por favor. Então, quem incorpora, minha gente, eu sei que vai ter gente aí que não vai gostar disso que eu vou falar, mas é o seguinte, quem incorpora uma entidade, você está num patamar energético aqui. A entidade, no máximo, ela está aqui, ela tem que ser muito próxima do teu campo, ou está aqui ou está abaixo. Tá? Se você incorpora, você dá espaço para essa entidade trabalhar através de você. E aí, quando você conhece, por exemplo, o florescer, que dá um salto quântico no teu campo, essa entidade não deixa você chegar, porque você é o cavalo da entidade. Essa é a palavra que a Umbanda usa. Tá? Nada contra a Umbanda. Eu acho que essas entidades são necessárias. Eu vejo essa estrutura como um grande processo, uma firma grande, onde os diretores estão lá no topo da firma, tá? E tem até mesmo o varredor, o que limpa. Então, o que limpa nesse planeta é muito necessário. São os preto velhos, os exus, as taras. Algumas taras fazem essa limpeza pesada, que eu estou acabando de estudar elas, né? Que é do budismo, né? Que é do budismo. Depois a gente fala essa mistura, assim, essa salada de fruta, tá? A feijoada. Então, quando você começa a achar o máximo incorporação e achar que você veio para a incorporação, as entidades vão te prender num patamar. Ninguém incorpora Jesus, pode canalizar Jesus. Ninguém incorpora a Divina Mãe Maria, canaliza, né? E esse canal precisa estar limpo, porque teve uma época que eu li um livro de Mãe Maria, que eu brinquei que era a Mãe Maria terrorista. Por quê? Porque aquela pessoa que canalizou, ela só vibrava em o que ia acontecer, as catástrofes, as desgraças. E aí ela canaliza a Mãe Maria, que Mãe Maria está avisando que nós precisamos nos alinhar, porque senão nós vamos passar por esse patamar. Né? Mas não tinha amorosidade de Mãe Maria, tinha o terror de quem era o canal. Entendi. Então, também o canal para escrever mensagens precisa dar espaço para que essa Mãe Maria possa falar com a mesma frequência que ela está acostumada e não a frequência terrorista, tá? Estou fazendo uma limpeza aí na turma que me passa
mensagens assim caóticas, e é que eu falo, quem foi que canalizou? Quem canalizou é o cara que vibra dentro desse patamar caótico. Entendi. Então ele vai passar pela persona dele aquela mensagem com esse nível. Então toda canalização ela também está sujeita a essa mistura da pessoa. Tá. Então o Eric, o do Cryon, como que é o nome dele? Eu acho que é Eric mesmo. Também. Então, o canal do Cryon é um canal bem limpo. Quando ele veio ao Brasil, eu corri para ver e fiquei sentado na primeira fila para sentir o quanto aquilo era limpo. E é limpo, entendi. Sabe? É como se ele saísse e recolhesse toda essa personalidade dele. E você percebe isso pelo olhar que não é ele que está ali. Pelo campo de energia. Pelo campo de energia que você sente. Isso. Aí você sabe que o canal está limpo. Isso. Então me perdi totalmente. Nós estávamos nas incorporações e demos uma volta ao mundo com essa coisa toda. Eu adoro. Mas a gente estava lá falando daquela sua época que você abriu a clínica de estética e começou a fazer grandes curas, aí começou a trabalhar com geobiologia e tudo mais, né? Isso. E, enfim, e você se abriu totalmente para esse lado mais espiritual, e eu acho que também, olhando assim de fora, você teve a humildade de deixar os dogmas e as coisas já conhecidas que você tinha de outra religião para se abrir para o desconhecido. Religião. Estamos perto da Páscoa, vamos falar nela, né? Então, as religiões são patamares que servem, mas que você não pode ficar estagnado numa, tá? Porque todas elas, inclusive o budismo, chega num ponto que ele aprisiona. Então, por isso que as pessoas usam hoje espiritualidade, tá? E não religiosidade, porque elas vão te aprisionar. Tem um patamar que elas vão te aprisionar, faz parte. Então eu brinco, e desculpe todos os católicos do mundo e todos os espíritas, né? Evangélico eu não tenho muito conhecimento dentro, porque não tive permissão de olhar para as igrejas evangélicas, mas quando um espírita morre, ele vai para um holograma de tempo, preste bem atenção nisso, que é ou o hospital do espírita, ou aqueles campos floridinhos que vivem felizes ali. Quando o católico morre, ele vai ou para o umbral, ou para o inferno, ou para o céu. Tá? Então, ainda é dentro do planeta Terra. Ainda é holograma de pensamento dentro do planeta Terra. O budista é um pouco mais elevado e eles treinam para sair. Então eles têm os 40 dias do bardo, que você vai treinando, porque assim que você dá aquela última suspirada, acende um foco de luz muito forte na tua mente. E se tu é aquele cara que usa óculos escuro o tempo todo, que não consegue olhar para o sol, já se ferrou, perdeu. Porque tu faz assim, perdeu fechou os olhos. É um flash de luz forte da câmera que muita gente pisca. Tá? Então eles treinam olhando para o sol, para quando acender essa luz... Para eles, saírem do planeta Terra, eles conseguirem isso, senão depois tem o bardo que vai passar por todos os seus medos, o demônio, o tridente, os budas irados vão estar ali, depois você vai... Então, eu precisei passar por essas religiões todas. Então, a minha família é católica, e eu com 10 anos de idade... Eu descia, porque a igreja ficava a uns 300 metros da minha casa, e era uma descida, e aí eu dizia para minha família, eu era o terror da família, tá? Eu dizia, eu tô indo para a igreja, se vocês não forem atrás de mim,
o demônio vai pegar vocês. Então, logo em seguida vinha meu pai, que era o que tinha mais medo de mim, minha mãe e meus irmãos vinham todos correndo porque a maldita ia amaldiçoar todo mundo. Mas acho que a igreja, ou uma linha para as crianças dessa coisa espiritual é importante. Tá? Uma guiança, um caminho. Isso. Eu brinco, eu tenho um neto que é ultra inteligente, hoje ele está com 25 anos, e num determinado momento ele falou que ele era ateu. De vez em quando ele fala comigo e fala assim, vó, reza aí, porque tal coisa está aprisionada. Eu falei, você não é ateu, você é à toa, porque você não quer assumir nenhuma... Claro que se eu sou ateu, não acredito que existe uma força externa e ela está dentro de nós, mas é tão bom a gente olhar para o céu e dizer assim, ô cara, dá uma mão aqui que o negócio tá difícil, né? Mas a gente sabe que o que a gente está fazendo com isso é um religar com essa força. Então, acho que a gente devia fazer com que as nossas crianças, que se nós não tivermos um pouco de cuidado, elas vão perder esse vínculo com a espiritualidade e talvez bons costumes, diria assim, de fazer o bem, de olhar para algo e acreditar em algo superior. Isso. Entendi. E de não acreditar só em violência, só em desgraça, só em sofrimento, né? Eu acho que a gente precisa um pouco desse cuidado. Mas eu transitei no que eu saí do catolicismo, que eu fiz comunhão e todas... Mas nunca fui muito fanática, mas assim, eu sabia que fazer certinho. Isso. Quando o padre levanta aquele cálice e nós estamos lá abaixadinho, dizendo, Senhor, eu não sou digno, eu falo, Senhor, eu sou digno. Então eu já ia à igreja, eu já tinha uma conexão diferente do que você não acreditava totalmente no que era dito. Isso, não. A minha conexão com Jesus é um Jesus muito diferente. Não é esse Jesus que está lá na cruz. Então, se vocês tiveram o privilégio de assistir a meditação que eu deixei disponível... Cartas de Cristo? Não, do Cartas de Cristo? Não, o da Páscoa agora. Ah, sim. Tá? O da Páscoa, eu acordei sonhando com Jesus e ele dizia assim, ó, que ele não conseguia, a não ser que nós entendêssemos, se livrar da cruz e dos espinhos, porque a igreja, de forma distorcida, criou essa história que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus foi um cara muito diferente, e por ele ter sido diferente e tentado ensinar naquela época, se até hoje ninguém entende, imagina naquela época essas falas. Então, essas falas ficaram reverberando todo esse tempo e ele foi condenado à morte porque ele era um rebelde, que falava diferente, que metia a boca nos sacerdotes, que virou assim as quitandas todinhas, aquelas, porque na frente da igreja era um comércio enorme, tinha virado uma feirinha da 25 de março, né? Assim, aquela coisa toda lá, e que as pessoas iam muito mais para comprar bichos para pagar Deus, porque essa era a história, e Deus não estava nem aí com aqueles bichos mortos na fogueira. Então, isso tudo criou para Jesus um vínculo. Ele teve um amor muito grande pela humanidade, tanto que era um grande ser em evolução. Ele passou um grande tempo acostumando o corpo dele para chegar até aqui. A densidade, né? E nem mesmo os apóstolos dele sabiam e entendiam na profundidade. A quem melhor entendeu foi Madalena.
Eu sei porque eu fiz uma regressão e eu estava lá no meio. Tá? Então, é por isso que eu já estou quase chorando, esse amor tão grande por Jesus, porque na verdade, era uma coisa muito difícil e quando ele morreu ninguém entendia nada, como é que a gente sabia que tinha que sair ensinando aquilo tudo, mas nós não tínhamos tido o entendimento ainda. E falando nisso, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu não entendo até hoje, por que dizem que Jesus morreu por nós? Não, isso aí é a coisa distorcida. Jesus morreu como morrem todos aqueles, ou por exemplo, uma pessoa que está fazendo um bom trabalho de servir a humanidade, as pessoas acham um jeito de denegrir para diminuir ele. Não colocam na prisão, mas distorcem tudo e fazem só um pedaço de divulgação. Aconteceu isso há pouco tempo com o Dalai Lama, que é um grande ser na Terra, tá? Com o Sai Baba, que na época trabalhou e construiu uma cidade inteira milagrosamente, também tinha um processo, ele foi inocentado do processo, mas o processo está lá na justiça, se pesquisarem. Ele foi condenado como pedófilo por uma única pessoa, de uma mãe louca, tá? Então, Jesus foi crucificado porque ele era um cara que dizia: tá tudo errado, vocês não estão entendendo, tá tudo errado. O Osho foi um outro doido que trouxe coisas muito importantes para aquele povo lá, aonde ele nasceu, né? Porque era um povo todo oprimido de misérias e de coisas. Ele falou: vocês conseguem, a cabeça de vocês consegue tudo que vocês querem. Se vocês quiserem 100 Rolls Royce, vocês vão ter. E ele chegou a provar que ele tinha. Ele não estava preocupado com os Rolls Royce, ele nem andava de carro. A história era provar a nossa capacidade. E o que a gente faz com essa nossa capacidade? A gente mantra dia a dia: sofrimento, dor, miséria, inutilidade, eu não consigo, eu não sou capaz. É isso que nós fizemos com a nossa cabeça. Já estou me empolgando aqui, já parece política, né? Ufa! Mas Jesus morreu porque ele foi condenado, ponto. E aí as pessoas dizem que foi por nós. Então, nossa salvação. Esse é o vínculo distorcido que nós fizemos, tá? E fizemos o karma com Jesus. Aí, a Isabel aqui, que recebe um monte de demanda, porque ela tem coragem de botar a boca no mundo. Então, Jesus fala assim: você vai ser a representante onde você vai queimar a cruz, onde Maria, a minha mãe, vai remover os espinhos, porque então significa que vocês entenderam. Então, o que eu vim fazer? O que eu vim fazer? Não foi morrer por vocês? Não, foi trazer a minha consciência, essa baita consciência de Avatar aqui. Então, por que a gente virou moda de volta a fraternidade? Porque eles foram seres que conseguiram descer e se iluminar. Jesus passou um tempo dele se acostumando na Terra. Ele não foi desde criancinha, não, um avatar. Mas ele não veio aqui para ter, possuir, vencer. Ele já estava muito alinhado com o propósito. Ele era meio que um fanfarrão, assim. Ele brincava com ele viajava, ele ia lá, botava vinho na festa. Então, porque ele sabia dos dons dele. Ele verdadeiramente se tornou quem ele é depois do batismo de João Batista. Então, Cartas de Cristo é isso tudo que ele veio recontar através daquela senhora de 82 anos. Que foi o canal. Que foi o canal. Tá. Um canal que foi preparado para ser limpo, tá? Para contar a verdadeira história e não distorcer em nenhuma vírgula. Então, quando eu li 3 vezes o livro, eu falei: esse é o Jesus que eu conheço dentro das minhas células.
Né? Então ele fala, sim, eu virei as quitandas porque estava um absurdo, eu baixei minha vibração quando eu virei. Ele fala isso. Ele fala isso no livro, tá? Então, quando a gente baixa a nossa vibração, a gente entra no coletivo e pega aquela nossa energia e... tá? Entendi. Fica possuído por si mesmo, que eu gosto de brincar. E eu queria tocar em mais um assunto que você comentou sobre as mortes. Em cada religião que você citou, um tipo de morte. Você quer dizer, então, que no que eu acredito é o que vai acontecer comigo? Se o católico acredita que a morte é isso, isso e aquilo, vai acontecer isso com ele. Vai direto, isso. A morte para você é quando o que eu acredito é o que vai acontecer. Então, não é só a morte que é. Se eu acredito que eu vou tomar uma vacina porque eu não vou pegar o Covid, é isso. Agora, se eu acredito que eu não preciso tomar e eu não vou pegar, eu não pego. Entendi. Nós somos o que pensamos e o que vibramos. Eu te faço essa pergunta da morte porque muitas pessoas têm medo da morte. Muitas pessoas... Morrer é muito melhor? Sim. Não, vou dizer para vocês que a minha terapia que me fez crescer, que me fez limpar muito padrão, era uma terapia de regressão, uma terapia transpessoal. E todas as vezes que me levava para algum conteúdo que eu precisava olhar, na hora da morte era libertador. Porque somos aprisionados aqui nessa samsara, nessa roda samsárica, como chama o budismo, nessa terceira dimensão, né? Estamos aprisionados aqui e estamos usando a nossa mente completamente distorcida. Isso que a gente precisa entender. Tá? Aí eu vou te falar uma coisa que é bem importante. Eu vi um rio, quase que eu coloquei, ela vem mantrando e atravessando. Hoje vai ser um dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente. Se eu não tiver conteúdo no inconsciente, gente. Se eu tiver, eu tô tapando com cal aquela merda toda que tá por baixo. Eu preciso limpar todo o meu inconsciente. Por isso que a gente precisa fazer terapia e ver o porquê é que eu estou reproduzindo este padrão. Senão, não é neurolinguística. Senão os americanos estavam todos felizes, alegres, fortes, não estão, tá? Então, a neurolinguística, ela te bota num patamar de anestesiamento que pode levar umas 4, 5 encarnações para sair. Mas você não limpou aquilo que está por baixo. Tá? Então, isso quer dizer que o que eu acredito vai acontecer, mas para eu acreditar verdadeiramente, eu preciso estar limpo. Isso. Por que é que eu não tenho ainda? Por que é que eu me acordo me sentindo miserável, incapaz? Não adianta eu falar que eu sou abundante, tá? A abundância acontece num outro alinhamento depois que eu limpei esse inconsciente, porque tá na Bíblia, nada te faltará. E por quê? Que então eu tô me chicoteando dentro de uma crença religiosa? Por que que eu me sinto o cocô do cavalo do bandido? Então, se nada me faltará e eu ainda estou correndo atrás, significa que eu tenho conteúdo. Tá? Porque quando eu tô alinhada, e aí chega uma hora que a gente fica até com vergonha, porque pensou, materializou. Você fala, caraca do céu, que perigo que tá isso. Não, é perigo, a gente tem medo do nosso poder. Porque é o inconsciente que vai materializar coisas que a gente não quer. Seria isso? Isso. Por isso, se eu vou limpando o que está escondido. O que eu vou limpando esse inconsciente, mas vamos voltando lá, conectando com o meu propósito divino, porque eu vou tirando essas coisas, e aí eu vou entendendo o que é a verdade.
Isso. O caminho e a vida. Isso. Sou a verdade, o caminho e a vida. Mas tem que limpar todas essas cargas que... Tá lá, nada te faltará. Por que é que eu não consigo ir lá na Isabel fazer uma coisa? Por que é que eu atraio agora que nós vamos fazer o Cura Quântica hoje, né? Uma pessoa, o parceiro dela, que é namorado, teve uma crise histérica e ela não conseguiu embarcar, tá? Por quê? Porque ela tem medo de saltar o patamar de evolução e olhar e falar: que companheiro é esse que eu tenho aqui? Por que que eu ainda estou atrelada a esse sofrimento? Aí quando ela conseguir tirar o véu e enxergar que aquele companheiro não está fazendo bem para ela, talvez seja um sofrimento muito grande, porque ela prefere ficar na fantasia. Então, muitas vezes a gente não quer limpar esse canal porque está muito confortável. Isso. Está muito confortável e você não quer ter que lidar com uma separação, com uma mudança de vida, algo nesse com o sentido. emprego que eu estou suportando. Sim, faz sentido. Eu entrevistei um terapeuta, foi um episódio muito bom, em que veio essa pergunta, né? E as pessoas que têm medo da morte, o que você tem a dizer para elas? E ele disse assim: para as pessoas que têm medo da morte, eu vou dizer que elas não estão vivendo, porque a morte é uma coisa muito rápida e isso aqui, na verdade, é um grande aprisionamento, né? E quando a gente morre, a gente... As pessoas se chocam comigo que quando alguém diz assim: nossa, fulano morreu, eu digo, que sorte, né? Nós ainda estamos aqui. Tem um ditado assim, ó: vaso ruim não se quebra, né? Então, quando você tem muito conteúdo ainda, mesmo na velhice, você é obrigado a ficar até 100 anos. E eu acredito nisso. Tanto é que Jesus viveu só até os 33, né? Ele tinha bem pouco. Mas eu acho que as pessoas têm medo da morte justamente porque elas não sabem o que vai acontecer e elas não é essa mistura muito grande. Para você tem uma noção do que o que acontece quando acaba aqui? Aí eu tenho. E como que veio essa clareza? Quando você desprende da matéria, que é a coisa mais densa que nós temos, você se torna com muito mais facilidade una com tudo, aonde tu habita em todos os espaços-tempos. São muitos lugares, né? São muitos níveis. Quanto mais você colocar no coração e o teu coração diz: segue para ali, e você segue, e depois quando você chega lá você vai entender. Quanto mais você está entregue, não importa se você vai morrer com 200 anos, 100 anos, 70 ou 33. E nem para onde você vai, porque na hora que acontecer... Quanto mais eu tô tranquila, mais eu tenho chance de sair por uma porta boa. Segundo o budismo, nós temos 9 portas para sair. Entendi. E aí, essas 9 portas vai depender da onde está a mão daquele que está dando apoio ainda para o morto. Porque se ele estiver segurando o pé, tu te ferra. Então, a gente aprende no budismo que você passa a mão na cabeça, no máximo põe a mão no coração da pessoa. Ela precisa sentir quando ela está desencarnando que ela tem uma presença ali. Vai, confia, é fácil, vem uma luz. Isso, alguém que está acompanhando. Se essa pessoa estiver segurando a mão ou segurando os pés, é o pior lugar. Segundo o budismo. Segundo o budismo. Aonde é que a tua centelha divina vai prestar atenção? Onde está a mão daquela pessoa. A gente aprendeu, tem até um mantra para ajudar quando ela der o último suspiro, tu empurra ela pelo chakra da coroa. Então, depois que a gente aprende tudo isso, te dá uma confiança muito grande. Mas é tudo isso, mas é uma mistura, né? Tudo. Porque tu pega uma coisa lá do cristianismo, uma coisa do budismo, uma coisa do... E aí, o que Toda essa salada de fruta vai sempre servir
para alguém que está precisando e é atraído para aquele nível, tá? Ou o nível que aprisiona bastante com a história do inferno é o catolicismo e o evangélico. Com a história do inferno. Deus... Do medo, né? Do medo. Deus é um cara tirano, né? Que só não é vermelho e não tem o tridente nem as guampas, mas ele está sempre olhando para você, pronto para botar lá quando você chegar lá no São Pedro. Muita gente tem medo desse... Sim, desse momento, né? Vai ler tudo. Que no Egito não é o São Pedro. Tem outro, né? Tem outro. Tote pesando o seu coração. Se o seu coração tá leve, você faz toda a caminhada. Se o seu coração tá pesado, eles não falam inferno, mas é alguma história. Mas também tranca. Então é viver a vida de forma harmônica, leve, e a hora que chegar, chegou. E nessa mistura, nessa feijoada de todos os conhecimentos espirituais e tal, seria entender um pouco de cada coisa, ver o que mais faz sentido com o seu coração e seguir? O que é? Qual o caminho? Tá entregue. Não precisa nem ter caminho, nem pesquisar e nem estudar, tá? Por exemplo, um senhorzinho que trabalha com todo o amor na terra dele. Ele não tem nem igreja perto da casa dele. Mas a amorosidade, a inteireza, o estado de ser dele, ele tem um caminho lindo. E a hora que ele morrer, ele vai como um passarinho. Ele nem estudou budismo, nem sabe o que eu sei e nem sabe coisa nenhuma. Tá? Então... Não é a vida que se leva. A vida que se leva de forma leve, sem fingir. Tá? Porque o espírita, por exemplo, ele te diz que tu tem que estar sempre feliz, dando bom dia para a vizinha que te enche o saco o tempo todo. Olá, vizinha, espero, e aquilo chega a estar o maxilar trancado. Isso significa que você não está leve. Você está só praticando da boca para fora, tá? Toda a religião que aprisiona no medo, toda a religião que te faz cumprir um monte de coisa porque você tem a matriz do medo e você foi atraída para essa religião porque tem a matriz do medo, você pode passar umas 10 encarnações dentro dessa religião, até curar o seu medo. Entendi. Tá? Entendi. Aquela técnica que eu ensino sempre para minhas alunas, e você é minha aluna também, é: eu posso ser ruim e eu posso ser boa. Eu posso dizer sim e eu posso dizer não. Isso dá uma leveza no coração da gente. E é isso. Se eu tenho um coração leve, se eu não me importo, se eu estou bonita ou feia, se a pessoa me ama ou me odeia, eu deixo ser eu mesma. Então eu não tenho que ser só feliz, bonitinha, caminhando leve. Eu posso estar lá na ponte, construindo a ponte que nada me tira pedaço. Isso vai te trazendo para o caminho do meio. Você não tem que segurar o pêndulo de um lado, porque dá um trabalho. E aí tem um esforço. E se tu tem um esforço, chega uma hora que uma pedra passa rolando e você dá machuca o seu pé e aí você vira e vê o monstro que você tem. Tá? Se você tivesse trabalhado, eu posso ser boa e eu posso ser ruim, você falava, ufa, mas tá grande a minha raiva. E aí botava no coração e seguia. Lesa menos. Então aquele senhorzinho, ele fez toda a plantação dele com amor, e aí veio a chuva, e aí veio isso, e aí veio aquilo, ele refez de novo tudo com amor. Não importa o resultado, importa a forma com que eu trilho dia a dia a minha vida. Entendi. E se num dia eu acordei cansada e estou rançando, eu acordei cansada e estou rançando. Pronto. Né? Segue a vida. Bel, você também tocou ali em um momento em que você se emocionou da sua relação com Jesus.
Você consegue explicar um pouco dessa sua relação, como que ela se deu e como ela é tão forte? Explicar pra gente um pouco. É difícil, porque na terceira dimensão é bem difícil a gente explicar. A gente conseguiu entender quando passaram a nos dizer que existia vidas passadas, né? Então, de alguma forma na terceira dimensão, porque o tempo não é linear, tá? A física quântica está tentando provar isso, já tem uma aceitação, um pouco resistente, mas tem. Agora eles já provaram que o tempo são hologramas de tempo. Então, tem uma época de Jesus dentro de uma parte que a gente está vivendo com ele, tá? E que essa história da vida com ele fez com que você continuasse nesse outro holograma que é isso aqui que nós estamos vivendo, né? É como se fosse sonhos. Por exemplo, você vai dormir, você tem sonhos diferentes. Muitas vezes você andou nesses hologramas de tempo. Então, teve episódio que eu estava na igreja, que era uma formatura. E de repente eu me vi com Jesus no morro, porque eu já tinha feito regressão. No morro, Jesus pregando e aquelas pessoas todas sentadas naquele lugar e iam até ele receber o pão. E aí era a comunhão. E eu entrei e eu não conseguia parar de chorar. E a minha filha falava, mãe, é uma formatura, mãe, cala a boca. E eu não conseguia. E eu fui como se eu andasse naquele holograma pegando o pão que Jesus estava distribuindo. Imagina, era uma formatura que não tinha nada a ver. Assim, você estava na formatura e veio essa memória, resgatou, que na verdade não era uma memória, você foi... Eu estava no outro holograma. Você foi jogada para um outro... Eu estava no outro holograma de tempo, eu fui jogada para aquele outro holograma. Então, esses hologramas de tempo, eles estão se aproximando. Essas realidades estão se aproximando. E é por isso que hoje a gente... está podendo tete a tete conversar com Jesus e ele dizer, opa, vai lá e tira essa cruz de mim aí que eu estou cansada disso, né? Ou criando coisas que podem desmaterializar aquilo que nós estamos, tá chegando muitas técnicas de cura. Sim. Né? Porque, por causa disso, porque nós estamos com esses hologramas todos se aproximando. Porque vai chegar um tempo para a Terra ascensionar no nível que ela precisa, esses hologramas têm que ser integrados todos. Entendi. E aí você vai se lembrar de tudo. E muita gente vai enlouquecer. E é por isso que tantas pessoas também estão buscando mais do que em outros tempos fé e respostas, e indagando e mudando seus pontos de vista também. Que é o teu inconsciente, assim como o inconsciente daquele plantadorzinho, tá abrindo. Ele não entende por quê, mas ele tá abrindo. Então, aquilo tudo que tá lá dentro, o inconsciente não é só coisa ruim, gente. O inconsciente é coisas maravilhosas que, para que eu pudesse vir para cá e ver se eu consigo me lembrar, foi bloqueado. E isso tá vindo. E aí eu me lembro que eu matei 300 numa outra vida. Ou que eu fui coleguinha de Jesus, porque eu fui tudo isso. E como que você se lembra? Simplesmente vem, Bel, pra você? Muita coisa vem em sonho. E aí você entende que é isso. O tamanho da dívida e o tamanho da luz. Tá, muito tá? bom. Isso. Bom. E não é para se apavorar. Isso vai acontecer com todo mundo. É para olhar e saber. Por isso que eu sempre brinco assim, ó. As dívidas e as coisas que a gente achou que fez errado, na verdade a gente fez o que podia naquele momento, elas aparecem primeiro. Antes de tu saber que tu foi discípula de Hathor, você tem que saber a lista dos soldados da guerra onde você mandou e que você matou um monte deles porque você deu uma ordem que cabia a você naquela posição dar. E você acha que a gente vai
ter acesso a essas informações, todos nós? Sim, todos. E qual o momento que... Todos vão abrir a Kundalini também, até mesmo no metrô, como diz Sai Baba. E qual é o momento que a humanidade se encontra espiritualmente agora nessa transição? Nessa transição. Desse patamar para essa outra dimensão, digamos, onde a gente vai ter esse acesso a essas informações. E aí é saber que isso existe, gente. É só saber que isso existe e confiar. Ah, seu corpo está tremendo, deixa ele tremer. É o parasimpático eliminando todas as distorções que foram registradas nele e no nervo psoas. No músculo psoas, desculpa. Então, muito dessa tremedeira que aparece aí na televisão, que todo mundo pensa que é Kundalini, a Kundalini é um processo evolutivo. Ela não pode ser aberta enquanto eu tenho 5.000 registros de traumas no meu corpo. Então, pode ver que quando você faz uma cirurgia, não sei se você lembra disso, depois que está saindo do pós-operatório, o seu corpo treme. Lembro. Por causa da lesão que foi o bisturi, o mexido, mesmo que seja uma cirurgia plástica. Tudo isso mexe com o corpo e deixa traumas. Esses traumas precisam ser liberados para que a tal da Kundalini abra. Se todo mundo acha que está abrindo a Kundalini porque tremeu, não. É conteúdos emocionais aprisionados. Aí você deixa tremer. Quanto mais teu corpo esvaziar, melhor. Muito bem, você falou de Sai Baba. Ele é o seu... Meu chefe. O seu chefe. Conta como que foi esse encontro, rapidinho. Com Sai Baba. Tem que ser rapidinho. Que eu não sei porque eu sei que é grande a história. Então, toda vez que eu fui 5 vezes para a Índia e eu ia para Oneness, que é uma universidade espiritual, e passava 28 dias, 21 dias, e quando saía dali, automaticamente eu ia para Sai Baba. E lá era muito engraçado porque nós tínhamos uma prática da Oneness para fazer, que se chama Diksha, e aí todo mundo se reunia, sempre levei grupo, aí todo mundo se reunia lá no Sai Baba, e quando a gente começava a prática, quem aparecia era Sai Baba. Ele falou, não, aqui é a minha energia, não é a energia de lá. Então a gente dava a Diksha do Sai Baba e não da Oneness. E quando chegou num momento, que foi 2015, ele apareceu e falou, chega, você tem que cumprir o que você veio fazer comigo. Então aí comecei toda a cura quântica, toda a história. E como ele é e foi um ser encarnado muito grande, hoje dizem que ele foi dos maiores avatares que teve nesse holograma de tempo, ele se torna muito presente. Ele se torna quase palpável, assim. Então, esse processo que eu estava te contando, que eu estou montando, ele fica assim, ó, ele fica colado do lado. Eu falo, pelo amor de Deus, dá um tempo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho uma capacidade grande de materializar as coisas, né? Eu brinco que eu devo ser uma das poucas no planeta que faz tanta coisa que a espiritualidade manda. Porque é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Mas é um legado que precisa deixar. E você sente ele? Você vê ele? Sinto, vejo e xingo ainda, porque é maluco, assim, a conexão que se tem. Que legal. Muito grande, muito. Uma das perguntas que também tinha anotado aqui para fazer é sobre materialização. Qualquer um é capaz de materializar? Não, não é qualquer um. Isso é um processo evolutivo, tá? Nada te faltará também é um processo evolutivo. Enquanto eu tenho bagagens, quando eu vou dissolvendo essas camadas inconscientes e vou me alinhando, eu posso materializar, eu posso estar conectada com a grande consciência cósmica e nada me faltará.
É um processo, eu acredito. Eu sei que, por exemplo, tem um filme que eu acho que é do Super-Homem, que ele está dentro de uma jaula redonda com ferros grossos e ele se desmaterializa e se materializa fora da coisa. Eu lembro quando minhas crianças eram pequenas, eu olhei aquele filme e falei, eu sei que isso é possível, isso é possível. Toda a sala ficou me olhando, né? Mas Saint-Germain fazia isso. Sai Baba faz. Ele praticamente se materializa. E muitos relatos em hospitais de devotos dele, que ele vinha de guarda-pó branco, falava, botava a mão no coisa e sumia a doença. Tá? Então, eu sinceramente não acho que eu tenho que gastar meu tempo com isso, porque a hora que eu precisar, isso vai acontecer. Isto é um processo evolutivo. Não queiram chegar num processo evolutivo antes. Precisa limpar tudo aquilo quando nós começamos a conversar, então a coisa vai acontecendo. E está acontecendo cada vez mais rápido. Tá? Eu acho que você agora resumiu toda a nossa conversa explicando que isso é um processo evolutivo. Então, até mesmo se eu sou muito conectada com essa religião, é o meu processo evolutivo estar conectado com essa religião. Se eu não sinto, então é o que você sente. Tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque as religiões aprisionam. Isso, todas, tá? Né? Como todas, você falou. Todas. Eu soube agora de uma que teve 2 meninas que praticamente fugiram da história, tá? E estavam totalmente aprisionadas e o líder disse que a alma delas ficaria aprisionada. E nós trabalhamos isso o tempo todo para desaprisionar o terror e o medo. Ninguém aprisiona ninguém, gente, a não ser que eu fique com muito medo. Sim. E aí eu não saio por medo. Sim. A mais nova era praticamente a vida dela toda aprisionada dentro daquilo. Sim, mas assim, que eu digo, se você não sente que aquilo faz sentido, então é porque não faz parte do seu processo evolutivo. Lógico. Se você sente que aquilo faz sentido, faz parte do seu processo evolutivo. Então tudo que a gente sente, então eu sinto que eu sou capaz de materializar, faz parte do seu processo evolutivo. E como é essa palavra sinto? Todo mundo sabe? Porque ela sabe de tanto eu falar. Quando a pessoa está te falando, está pregando algo, você coloca no coração. A partir daqui do coração é que vem a resposta, gente. Então, não se deixe convencer, porque a tua cabeça começa a dizer sim, tá? Mas o teu coração, ele não se engana. Então, aprendam, alguém está te contando uma calamidade, você bota no coração. E aí você vai ver que não é bem assim. Então, isso é sentir, porque a maioria não sabe o que é sentir. É verdade, é uma grande confusão, porque o sentir ele é físico, assim, você não explica com a mente. Isso. Só não faz sentido. Por quê? Não sei. Então, isso é muito pessoal, porque às vezes as pessoas querem discutir, elas querem argumentar e elas eu acho querem que pregar. O nome é bom, pregar. Pregar é um nome que elas querem te pregar. Você fica aprisionada dentro das religiões. Tem religiões que usam o medo o tempo inteiro. E essa que eu falei agora é uma seita muito pesada mesmo. Foi muito difícil convencê-las dentro desse nosso processo de trazer a mulher saudável, né, do feminino solar. Foi louco, foi louco, assim, o desespero dessas 2 jovens que nada na vida delas mais funcionava, por estar dentro de praticamente uma prisão nessa época que você olha, 2024, ainda tem gente assim. Sim. Né? Assim como guerras, brigas por conta de crenças, religião e tal, né? É tudo muito desvirtuado. Então, acho que quando a gente sente mesmo, a gente não consegue argumentar. É um caminho muito... É só você que sente, né? Você não precisa convencer o outro e nem argumentar. Vai chegar num momento evolutivo da vida dessa pessoa ou dessas pessoas que elas vão fugir. Mas aí elas precisavam ter
um apoio e uma confiança. Sim, tanto que no processo das duas, quando estavam deitadas, eu fui parar no meio das duas e dei a mão para elas. Me sentei no chão e fiquei de mão e falar: mergulha, mergulha lá no teu medo, mergulha e vai lá buscar tudo que tu precisa tirar que deixou preso lá. E eu fiquei de mão o tempo, um grande tempo sustentando. Aí depois eu dei a mão para as duas juntas, as duas meninas estavam sentadas deitadas do lado, e aí elas foram, choraram muito. Ela disse: é como se eu renascesse de novo, né? Então, infelizmente, as religiões, muitas vezes, para que você possa sair, precisa sim de alguém realmente dar essa mão. Bel, para a gente finalizar, que conselho ou que direcionamento você daria para quem gostou de te ouvir, quem, né, enfim, ressoou com você, para alguém que de repente está buscando estar mais conectado com uma fé, com uma espiritualidade? Como que ela pode começar a se conectar um pouco mais, sabe? Para não, de repente, acabar indo para qualquer lugar e se perdendo. Buscando a sua força interna, sabendo que você é que comanda este barco que se chama corpo. Então, é só você. Se você ficar deitado, depressivo, a depressão vai te levar para a tendência suicida. Então, é você que tem que sair da cama, é você que tem que procurar uma autoajuda, tá? Medicamentos, eles podem ajudar num momento, mas eles não fazem uma transformação. Aliás, ninguém faz a transformação, só a sua escolha e a sua determinação. E se você quiser escolher morrer, não tem problema nenhum, fique deitado que você vai morrer. Mas se você quiser buscar essa força interna e se transformar, tem tantas coisas disponíveis aí. Tá? Sim, a começar inclusive por esse centro, né, Bel? Vamos falar. Quem quiser saber um pouco mais sobre... Eu estava lendo todo o seu currículo, um extenso currículo, ainda bem que eu não li, porque a Bel se formou em tanta coisa, foi terapeuta de tanta coisa, está tudo lá no site. Qual o seu site? isabelcristinaotto.com.br. A gente deixa aqui embaixo também o site, se vocês quiserem se interessar um pouco mais sobre os trabalhos que a Bel faz aqui esse final de semana. Uma coisa importante. Fale. Tá? Eu fiz muitos cursos, muitas formações, muitas coisas. Mas hoje não significa que você precisa fazer essas formações todas. Você tem que buscar a cura dentro de você. Terapias que te façam solucionar os padrões de repetição, coisas que te façam, pelo amor de Deus, não salve o outro quando você não está salvo ainda. Porque é isso que está acontecendo, as pessoas estão ficando, os terapeutas estão ficando doentes, porque o terapeuta está só movido em salvar o outro sem amadurecer. Tudo isso me amadureceu, mas os grandes trabalhos que hoje eu faço vieram dos downloads lá de cima. Não são coisas que tem em livro que eu li ou não li, né? Isabel, o que eu faço? Eu recebi uma orientação e eu tenho que realizar um trabalho desses e eu estou procurando ler todos os livros. Não procure porque não tem escrito. As novas terapias não estão escritas em livros neste planeta Terra, que senão elas não seriam novas, tá? Muita coisa é download. Pare de se preocupar e pare de querer fazer 200 formações, cada uma no final de semana, porque não vai resolver. Muito bem pontuado, muito bom. E eu tenho diversas formações, viu? Mesmo assim eu não estou vendendo elas, porque eu preciso que você entenda que para chegar num espaço a ser atraída para as formações que a gente dá aqui ou em algum lugar, que é sério, não tem manipulação, vai chegar quem tem que chegar mesmo. E essas duas meninas que chegaram se salvaram, porque a dor delas era grande demais. Então cabe a nós olhar para isso, sendo facilitadores, mas só porque elas queriam se salvar. Maravilhoso, é isso aí.
É uma escolha da pessoa. É uma escolha da pessoa. Sim. E não tem salvador nenhum nesse planeta, se você não quiser se salvar. Não tem. Tá. Essa é a promessa que a Isabel dá. Não vou salvar ninguém, mas sejam todos bem-vindos quem tiver coragem. Isso. Quem não tiver coragem, não vem, fica dormindo em casa, que vai morrer deitado. Tá bom? Bel, obrigada, tá? Gratidão profunda. Desculpa a nossa brincadeira aqui, mas eu acho que uma forma leve de passar as coisas é com batendo papo assim. É uma delícia, obrigada mesmo, Bel. Quem quiser conhecer um pouco mais da Bel, as redes sociais, site, tá tudo aqui embaixo na descrição. E é isso, obrigada. Namastê para vocês e ouça o seu coração. Muito obrigada por ouvir esse episódio do Batox. Eu realmente espero que você tenha gostado. E não perca nenhum dos novos episódios aqui mesmo no canal. E se você não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever, porque só assim você vai estar por dentro cada vez que sair um novo episódio. E se você está ouvindo no Spotify, também não deixe de deixar o seu comentário e o seu coraçãozinho, porque além de me ajudar muito, eu adoro ler o que vocês falam e o que vocês pensam sobre cada assunto. Também gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês sobre convidados ou assuntos para estar aqui no Batox. E lembre-se que você faz parte do Batox tanto quanto as pessoas que você ouve aqui.